Pro cenário nacional. E a multa é isso, Motinha, 370 milhões. Se o Flamengo quiser pagar, paga. Vamos lá, o Não tem Corinthians dinheiro? está correndo Paga. atrás de dinheiro para pagar o quê? O transfer ban, né? Tanto que vai receber um aporte aí de 70 milhões via empréstimo da Liga Forte União, né? Pedir garantias e Acho que não aprenderam. apresentarem. E aceitar, né, que não tem. E falar, então não aceita o contrato. Porque se fosse outro idiota e falar, não tem garantia, melhor ainda. Sabe? Aí depois a gente vê o que acontece. Porque era uma quantia que nenhum clube tinha pra receber no Brasil. Inclusive, era um único patrocinador que pagaria isso pro Corinthians. O Corinthians ele tinha depois outras propriedades na camisa que somadas ali, enfim. Aí depois o Flamengo ele deu uma volta em cima dessa questão, porque hoje o contrato do Flamengo, só do patrocínio Master, se eu não me engano, se não for 200 milhões, tá muito perto disso. Tá muito perto disso. Então, o Corinthians ele vem... Ele é um jogador que o Corinthians tem, inclusive, a intenção de negociá-lo no meio da janela, na janela do meio do ano, para o futebol da Europa. O Corinthians acha que dificilmente vai conseguir não negociá-lo no meio do ano, porque o Corinthians vai precisar negociar jogadores para fazer caixa. E é o seguinte, ele... Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai clicando no botãozinho de hypar. Do lado de inscreva-se vai ter a opção para você hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a trazer o nosso conteúdo, levar o nosso conteúdo para mais rubro-negros pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ver agora o desespero da mídia imprensa corintiana. Do Flamengo é 170 milhões, mano. 170, mas então, tá muito próximo. Então o Corinthians aí, vendo essa disparidade, porque o Corinthians aí, quando ele rescinde com aquela primeira patrocinadora que deu o BO todo e assina com a atual, esse contrato com a atual, ele gira em torno de 100 milhões, é 100 ou 110 milhões, alguma coisa assim. Mas tá abaixo do que o Corinthians recebia daquele anterior. Então nessa questão, Motinha, o Corinthians tá querendo uma equiparação, de receber aí próximo do que o Flamengo tava recebendo também. Vindo essas cifras que você tá citando aí de 150, se o Flamengo for 170, eu acho que tá ali. Tá ali, Acho né? que tá ali. Deve ter bônus de, tipo, vai ser campeão, tem bônus, deve ter essas coisas. É que o Corinthians ele tava propondo, Gatilho, Motinha, uma porcentagem em cima do faturamento da empresa. Aí eu não sei que pé que tá isso daí, se vão aceitar e se não vão. Porque o Corinthians, se eu não me engano, acho que ele tinha proposto em torno de 3 ou 3,5% em cima do faturamento. E aí é uma paulada, né? Eles já pagam parte do salário do Memphis também. Falando até do Depay, do Memphis, é o seguinte, muita gente perguntou assim, o Memphis voltou com o Corinthians? Voltou, gente. Ele tá no Corinthians. Tá treinando separado. Tá treinando separado, porque ele tá se recuperando ainda do edema ósseo lá no joelho esquerdo, né? Ele participou dos dois jogos da Copa do Brasil e tudo, mas ele tá lesionado ainda, né? Ele tá se recuperando e agora... Lesionado não, né? Mas assim, ele tava voltando, não tava 100% ainda fisicamente, assim, recuperado, né? Tanto que eles falaram o seguinte, que agora ele só volta quando ele estiver bem mesmo. Tipo assim, não vai dar... Ou seja, abril. Ele joga 2, 3 partidas em abril, aí em maio Copa. se apresenta lá na Holanda e em junho ele joga a Copa. Vai treinar no Corinthians então, né? E não agora... seja mal agradecido com o Memphis. O cara ganha 6 milha por mês, irmão. Aliás, ele e o Ranielli, viu? O Ranielli também não tá treinando com bola ainda, não. E aí começou a surgir também uma outra história do Breno Bidon no Flamengo. Tem fundamento isso? Vamos falar a verdade, vai. Mas diz que ele... Não, peraí, calma. Vou falar o que eu sei brincadeira. aqui. Dinheiro os caras têm. Que o Breno Bidon e o staff dele foi consultado, querendo saber qual a situação dele e quanto que custaria. Então, legal. Por exemplo, o Flamengo, ele custa 370 pau a multa interna. E pro mercado externo, 100 milhões de euros. Quer pagar, Flamengo? Paga aí. Quanto vale só aquela jogada? Aquilo ali, velho, é canal 100, velho. Desculpa, vale mais que isso. Você é um fanfarrão, velho. Mas é que tá, ô Montinho. Chega com os 10. Não, mas é que tá, ó, por exemplo, 370 pau, se o euro tiver 6 conto, é 6 que tá o euro? Vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais de 60 milhões. Vai dar quase, 60 milhões, 58 milhões, leva, enfim. mano, vai. Mas é que tá, se o Flamengo quiser pagar 30 milhões, eu também acho que o Corinthians... Mas não quis pagar 30 milhões no Caio Jorge, que foi o que pediu. Aí que tá, velho. Então o Flamengo quer pescoçar. 30, o Cruzeiro queria 50. Mas o Corinthians deu o Pedrinho. Não, mas é que tá, nessa questão aí, Motinha, de verdade, eu não acho que o Flamengo vai nem tentar fazer uma proposta, sabendo que a multa do Bidon é isso. E se você oferecer lá, sei lá, 15 milhões de euros, o Corinthians vai rir da cara do Flamengo. Vai rir da cara do Flamengo. Dizem que o interesse era justamente 15 milhões. Aí o Corinthians falou que só sai pela multa. Pro cenário nacional. E a multa é isso, Motinha, 370 milhões. Se o Flamengo quiser pagar, paga. Vamos lá, o Não tem Corinthians dinheiro? está correndo Paga. atrás de dinheiro para pagar o quê? O transfer ban, né?
Tanto que vai receber um aporte aí de 70 milhões via empréstimo da Liga Forte União, né? 70 milhões. Com isso, ele quer quitar a dívida com o Santos Laguna. É de 40 milhões. Sim. Pra quê? Pra ficar livre o transfer ban e poder contratar e registrar os jogadores, Isso. né? Então, o Corinthians hoje já pagou a segunda parte aí da parcela do Quitou, Matias, né? Quitou, já não tem mais o que pagar aí. Com o Matias Rojas, O Rojas, né? isso. 41 milhões, né? Foi o total da dívida aí. O Corinthians foi lá e pagou. Esse cara foi o cara mais escroto sangue bom que teve. Como assim, escroto sangue Porque o negócio é o seguinte, ele meteu marcha, Lelê. Como assim, Ele meteu marcha praticamente sem dar tchau. É. Porque Sem jogar quase. o Zé Ruela do Rubão, ele fez uma merda de um acordo que o Duílio não tinha pagado lá as parcelas pro Rojas. Aí esse tapado foi lá e falou o seguinte, o negócio é o seguinte, vamos reformar aqui, a gente se compromete a pagar você. E aí o Rojas falou, pô, mas já tô em atraso, não sei o quê, vocês falaram que ia pagar, não pagou. Não, mas era outra gestão. Vamos fazer o seguinte, se atrasar agora, pra mostrar aqui a boa-fé da nossa diretoria, Você pode se ir embora. atrasar, ou a gente paga na integralidade o teu contrato, ou você vai embora. Fizeram esse contrato com o cara, velho. E aí, pra variar, aconteceu o quê? O Corinthians Cara, foi atrasou. embora. E o cara tá na dele. O Corinthians atrasou. O cara pegou e lógico. falou, o combinado não é caro. É lógico. Marcha. E agora, velho, ele poderia ter entrado também aí na FIFA e ter complicado ainda mais a vida do Corinthians aí com relação ao transfer ban. Ele não fez isso. Porque ele apaziguou, ganhou, ele ganhou no CAS, que já era aquela instância superior, que não cabe mais recurso, e ele poderia ter executado o Corinthians também na FIFA e não fez. Ele acreditou num Chamou acordo conversar, né? e tanto chupa Santos Laguna, Mas seus que vamos trouxas. lá, né? Ele ganhou 40 milhas sem ter jogado praticamente pelo Corinthians, o que é um absurdo. Graças Só ao que, Rubão. Não, Augusto Melo, Também, né? Cara, Duílio presidente. e Rubão, Cara, né? ganhou na Mega Sena, hein, Um velho? fez a merda, o outro foi lá e sentou em cima. Nossa, velho. Vamos lá, o Corinthians ainda tem mais uma novela aí que é do Michael, né? Michael, que ontem, o que aconteceu? O Corinthians voltou atrás, gente. O Corinthians tinha um acordo, né, com o Shakhtar, pra quem não tá sabendo, que cada um ia ficar com 50%, o Corinthians não ia ter que pagar nada, o Michael ficaria no Corinthians, assinaria um contrato de 3 anos. Caso o Michael fosse vendido, né, o Shakhtar ia ganhar uma grana em cima, ok? E aí Ok. tava tudo certo, vamos assinar, papapá. O contrato do Michael de empréstimo acabava em dezembro. O Michael não ia voltar pra Ucrânia, ia ficar aqui. Então ia fazer só essas partes de renovar, fazer documentação e tal. Só que o Corinthians voltou atrás em 3 anos de contrato. Ofereceu 2, né? Aí o Shakhtar, acho que não foi nem o Michael, o Shakhtar ficou puto e falou, não, a gente tinha acordado 3. E aí, o que aconteceu? O Galo, não sei como, ficou sabendo, entrou na história e ofereceu o mesmo contrato ao Shakhtar, oferecendo 3 anos de contrato ao... Eu vou te mandar então certinho aí. Ele falou, teve por enquanto uma sondagem, né? Uma ideia do Flamengo de que uma negociação. E aí ele falou, em outras palavras, indiretamente, só pela multa, Becão. Então o Bidon sai do Corinthians, pelo menos pro Flamengo, pelo menos pro mercado nacional, só pela multa. E aí? É um não está à venda? É isso? Ah, cara, é meio que um não está à venda. É meio que se quiser vir conversar, tem que ser com muito dinheiro. Eu não acredito que seja só pela multa. Mas dá um recado bem importante. Se foi informado pelo próprio presidente, não teve proposta, ao falar só pela multa, é o seguinte, ó, Kevin, vem bem. Talvez não seja necessariamente só pela multa. E eu, ao contrário de algumas pessoas, eu acho normal quem tem mais grana querer comprar jogador bom. Eu acho normal isso. Eu Só não vê os alvos do Flamengo aí até agora. Eu não me sinto ofendido por o Flamengo querer jogador do Corinthians. Em outros momentos, o Corinthians já tirou jogadores de outros clubes. E assim, é a lei do mercado. Mas o só pela multa é um recado bem importante e um compromisso que o presidente assume com a torcida. Que não vai ser qualquer proposta. É só pela multa, então não vai ser 15, não vai ser 20. Quanto é a multa? Pra trazer um detalhe pra vocês aí, ó. A multa é de 100 milhões de euros para o exterior, 627 milhões de reais. Tá. E em torno de 370 milhões de reais para clubes brasileiros. Não vem a multa. Tanto pro exterior... Seria a maior venda da história do Corinthians, né? Tanto pro exterior quanto para
pra fora. Não vem a multa. É um recado, queremos ficar com o Breno aqui. O Corinthians é o clube que formou o Breno Bidon, é o clube que tem 80% do Breno Bidon, direitos econômicos, direitos federativos. Tem nele um cara de... Ele tem 19 ou 20, né? 19 ou 20, não. Você vai trazer a informação mais precisa pra gente, por favor? E... Então... 20. 20 anos, recém-completados. E faz aniversário dia 20 de fevereiro. Vai fazer 21 anos. Aí é uma escolha esportiva. Mas, Becker, pra você é só pela multa? Não, eu venderia por menos a multa. Eu negociaria. Mas esse seria por um valor considerável. Inclusive, até aproveitar quem trouxe uma informação de pelo menos sondagem aí, que foi a Rádio Tupi. Eles citam na matéria deles ali 15 milhões de euros, né? Que o Flamengo teria acenado na casa dos 15 milhões de euros. Que não chega nem a 100, né? 95 milhões de reais na cotação atual. Então é pouco, né? É pouco. Sabendo da crise financeira do Corinthians, ofereceram um pouco. E o Corinthians tem que tentar, de alguma maneira, com as cartas... O Corinthians está num jogo de carta onde alguns clubes têm um monte de coringa. Sim. O Corinthians tem alguns. O Breno Bidon, pela idade e capacidade... Por que o Breno Bidon é muito olhado pelo mercado? Não é pelo que ele joga agora. É porque ele pode jogar ainda. Então olha pro cara, 20 anos, ele já joga assim, nesse ambiente que não é o mais favorável. Imagina num time ajustadinho, bem pensado, estabilizado, recebendo em dia. Estabilizado poderia ser até um termo de campanha do Osmar Stabile, né? O Corinthians estabilizado, não vou fazer campanha pra você, não. Estabilizado e com paz agora. Olha aí. A gente é marqueteiro pra caramba, né? Não vai usar isso aí, seu Osmar. Se o Flamengo compra por 15, Becker, ele vende por 30 tranquilamente depois. Vende. Vai ter o retorno esportivo, se o Bidon vai pro Flamengo mesmo, bate na madeira, pelo amor de Deus. Ele traz o retorno esportivo dentro de campo. Não sei se seria titular desse meio de campo do Flamengo aí. Os bruxão que estão lá, né? Hoje no meio de campo ali. Mas certamente traria o retorno esportivo e mais pra frente traria o retorno financeiro, né? O Flamengo vai... Eu imagino que se o Flamengo quer o Breno, vai continuar tentando. Falaram aqui, o Flamengo tem uma porcentagem do Hugo Souza, podem querer pôr isso aí na negociação. Mas o Corinthians tem o produto e o recado foi dado, não quero vender o Breno. Esse recado é importante. Sim. Foi o recado do Cruzeiro com o Caio Jorge. Foi o recado do Cruzeiro com o Caio Jorge. E o futebol brasileiro enlouqueceu, né? Sim. Tá outra conversa, o futebol brasileiro. O Flamengo oferecendo... A Super Rádio Tupi falou de 15 milhões de euros pelo Breno, né? Isso. E quanto tinha sido a proposta do Flamengo pelo Caio Jorge? Inicialmente tinha sido 30, aí o Cruzeiro falou que queria 50 e depois eles ofereceram 25 mais o Cebolinha. Então, olha só, entre Breno e Caio Jorge, só no mercado interno, o Flamengo estava rasgando, entre aspas, 50 milhões de euros. Sim. Só em 2 jogadores atuando no Brasil. Olha o nível que tá a coisa. Quer ver outra conversa ao nível que tá de grana? O Cruzeiro fez uma proposta de 27 milhões de euros pelo Gerson. 27 milhões de euros. 140, 150, né? Acho que dá isso aí. Olha como que tá as cartas desse jogo. A gente teve o rival aqui gastando 700 milhões a temporada passada. Tá ficando uma distância muito grande, né? E o que mais me deixa triste com toda essa situação, Becker, é que acho que até mais que o Flamengo, né? O Corinthians teria capacidade para fazer ainda mais que o Flamengo se tivesse com tudo em dia, né? Se tivesse organizado, estruturado. Era pro Corinthians estar fazendo essa janela aí, pô. Sim, é o Corinthians que tem um estádio próprio, embora ainda ele seja também uma questão a ser resolvida, mas é patrimônio. Por mais difícil que seja... É uma nota muito ponderada, uma nota importante, no sentido de muita calma nessa hora, né? É evidente que o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, está assodado nesse momento, numa expectativa muito grande.
de ter os reforços. E isso acontece porque o próprio Flamengo criou essa expectativa. Quando o presidente Ubap deu uma entrevista dizendo que tem R$1 bilhão para investir no futebol, dizendo que vai ser uma janela muito agressiva, de que ele não vai permitir que nenhum clube do futebol brasileiro invista mais do que o Flamengo na janela. Quando ele diz tudo isso, o torcedor, é claro, fica na expectativa de grandes contratações, de um super time, de um elenco galáctico, né? Expressão utilizada pelo Real Madrid na época dos Galácticos. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muita calma nessa hora. Nessa época do ano, é muito complicado, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Uma excelente repórter, eu conheço a Monique há muito tempo, é muito séria, uma das repórteres mais sérias do meio. Pela informação que eu tenho no Corinthians, nenhuma proposta chegou ao Corinthians. Ele é um jogador que o Corinthians tem, inclusive, a intenção de negociá-lo no meio da janela, na janela do meio do ano, para o futebol da Europa. O Corinthians acha que dificilmente vai conseguir não negociá-lo no meio do ano, porque o Corinthians vai precisar negociar jogadores para fazer caixa. E é o seguinte, ele renovou o contrato recentemente até 2029. Nessa renovação de contrato, são 100 milhões de euros de multa rescisória para o futebol da Europa, e 100 milhões de euros dá quase 700 milhões de reais, e 370 milhões de reais para o futebol brasileiro. Aí tem que fazer a conta para saber quanto que dá de euros. Então o Corinthians está bem calçado nesse aspecto no que diz respeito à multa rescisória, mas a informação é que o Corinthians ainda, lembrando que ele é titular absoluto do Corinthians, não era titular na época do Ramon Dias, tornou-se titular com o Dorival Júnior, hoje ele é titular absoluto, mas o Corinthians está bem calçado em relação à multa rescisória. Das mídias sociais, vocês que da imprensa, de todos os programas, de todo mundo que comenta, é justo ter que vender um menino desse por 20 milhões de euros? Que eu poderia usar ele na Libertadores, mais um brasileiro, revolucionar a condição física dele, deixar ele mais forte, vendê-lo para o Real Madrid, para o Bayern de Munique. Sabe o que vai acontecer? A falta de inteligência por parte de vocês todos com um menino excepcional como esse. Quesada. Eu estou defendendo o Bidon desde a época do Ramon Dias, aí uma parte da torcida se voltava, né, contra essa opinião. Hoje... É legal isso também, né? É legal. Eu gosto da discordância. É ótimo. Eu gosto eu gosto das pessoas que não têm a mesma visão que a minha, mas eu tenho que respeitar. E tá tudo bem, cara. É assim que é a vida, irmão. Nesse caso... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte. Peço a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar sempre nossos vídeos com seus amigos. Peço também para vocês que não hype o nosso vídeo. Do lado de inscreva-se vai ter a opção hypar, que assim você irá já sempre trazer as principais reações do Mengão, dos rivais pelo Brasil e pelo mundo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.